Vamos lá, pessoal, vamos para mais uma dica aqui no meu canal. Vai ser a dica number 6, dica 6, números primos entre si. Essa dica é interessante, que além de definir o que são números primos entre si, vou chamar a atenção de detalhe que às vezes vocês se confundem, tá? Mas vamos lá, dica 6, números primos entre si. Você sabe o que são números primos entre si? Bom, esse, né, é a pergunta-chave. Números primos entre si são os que têm como divisor comum somente o número 1. Só tem o número 1 como divisor comum. Já vou dar exemplo. Beleza. O MMC de números primos entre si é igual ao produto deles e o MDC de números primos entre si é igual a 1. Tá, vamos lá, vamos traduzir. Vamos pegar como exemplos o 3 e 5. Tá? Quais são os divisores do número 3? Aqueles números de divisibilidade exata. O 1 e o 3, né? Divisores positivos, o 1 e o 3. Quais são os divisores positivos do 5? O 1 e o 5, né? Beleza. Ok. Aí vamos lá. Quais são os divisores comuns entre 3 e 5? Ora, os divisores comuns, no caso, só tem um, né? Só tem um divisor comum. Vou até botar no singular aqui o divisor comum, né? Entre 3 e 5 é o 1. Ora, qual é a definição de números primos entre si? São os que têm como divisor comum o número 1. Tá? Só o número 1. E é o caso. Então, como o único divisor comum entre 3 e 5 é o 1, por definição, nós dizemos que eles são números primos entre si. Beleza? Então, isso daqui é que define números primos entre si. Divisor comum ser 1. Agora, quando nós temos números primos entre si, o maior divisor comum entre eles é 1, claro. Se ele só tem um divisor comum e que é o 1, o máximo divisor comum entre eles só pode ser 1, evidente. Então, é o que diz aqui. O MDC de números primos entre si é sempre igual a 1. E o MMC entre eles é o produto deles. Então, o MMC entre 3 e 5 vai ser o produto. Se você utilizar, nós vimos aí na dica número 3 de MMC, as duas regras práticas, os dois métodos práticos para calcular MMC. Se você usasse o método 1, você iria calcular o MMC entre 3 e 5 assim, né? 3 divide 3, aqui dá 1 e aqui dá 5. 5 divide 5, aqui dá 1, aqui dá 1. E 3 vezes 5, 15. Então, toda vez que você tiver números primos entre si, o MMC é o produto deles e o MDC é sempre 1. Mas o que são números primos entre si? São aqueles que o divisor comum é 1, como está aqui. Tá? Beleza. Mais um exemplo? E aí vou chamar a atenção de um detalhe. Vamos supor que eu tivesse 15 e 16. Quais são os divisores de 15? 1, 3, 5 e 15, né? Divido em 15 com o resto zero. E os de 16? 1, 2, 4, faltou o 8 aqui, né? 1, 2, 4, 8 e 16. 1, 2, 4, 8 e 16. Beleza? São os números que dividem em 16 com o resto zero. Tá. Agora, qual é o divisor comum? Será que só vai ter um divisor comum e que vai ser 1? Vai, olha. O 1 é o único divisor comum entre eles, que nem aqui. Entre 3 e 5, o 1 foi o único divisor comum entre eles, né? Então aqui também, um divisor comum entre eles é 1. Então posso dizer que 15 e 16 são números primos entre si, com certeza. O maior divisor comum entre eles tem que ser 1, porque só tem um divisor comum. E o MC vai ser o produto, 15 vezes 16. Se você quiser conferir, ó, faz a regra prática para cálculo do MC. Não precisaria, só fazer esse vezes esse. Mas vamos lá. Divide por 2, que dá 15, aqui dá 8. Divide por 2, aqui dá 15, aqui dá 4. Divide por 2, aqui dá 15, aqui dá 2. Divide por 2, aqui dá 15, aqui dá 1. Divide por 3, aqui dá 5. Aqui dá 1, divide por 5, aqui dá 1, aqui dá 1. Então, o MMC vai ser, ó, o MMC entre 15 e 16 seria isso aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16, vezes 3 vezes 5, vezes 15, tá vendo? Né? 240. Mas não precisaria fazer isso. Se você souber que os números são primos entre si, o MMC basta multiplicar. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, ó, nós vimos aqui
que 3 e 5 são primos entre si. 15 e 16 também. Agora, olha só. 3 e 5, eles são números primos entre si e, além disso, são números primos. O número 3 é o número primo, o número 5 também. Agora, cuidado. O 16 e o 15 são números primos entre si, mas eles não são números primos. 15 não é primo e 16 não é primo. Ou seja, para números serem primos entre si, não necessariamente eles têm que ser números primos. 15 não é primo e 16 não é primo, mas são primos entre si. Agora, 3 e 5 são primos entre si e, além disso, o 3 e o 5 são números primos. 3 é número primo e 5 também, né? Números primos são aqueles que são divisíveis somente por um e por ele mesmo. 2 divisores positivos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e por aí vai. 17, tá? Então essa é a dica que eu queria dar para vocês e que foi a dica aí número 6 e chamar a atenção quanto a isso daí. Números para serem primos entre si não necessariamente tem que ser números primos, tá? 3 e 5 no caso são números primos e além disso são primos entre si. Mas 16 e 15 não são primos, mas são números primos entre si. Para ser primos entre si, basta que eles tenham como divisor comum o número 1. O MC entre eles será igual ao produto deles e o MDC sempre igual a 1. Fechou aqui comigo? Tá? Nessa dica aqui, número 6, de números primos entre si. Fechado? Então, como eu tenho dito aí já nas outras dicas, ficar sempre de olho aí no meu canal, no YouTube, que vou estar sempre postando coisas interessantes aí, materiais interessantes, vídeos interessantes relacionados à área de concursos. Fechou comigo? Maravilha, te aguardo aí nas dicas, hein?